O anime começa em uma simples casa do Japão, que fica bem ao lado de uma cachoeira, e uma vegetação tão bonita que parece até cenário de anime relaxante. Dentro da casa, um garotinho chamado Minato segue o avô dele carregando um tipo de vaso, tentando ajudar como pode, e ao entrar em um dos cômodos, o avô levanta o garoto para que ele consiga colocar o vaso em uma prateleira bem alta. Logo depois, o velho entrega alguns lanchinhos para Minato guardar ali também. Só que enquanto o rapaz está organizando tudo, em outro cômodo, uma menina sente o cheiro de comida e vira na hora, tipo radar ativado. Ela corre até lá chamando a atenção de Minato e aproveita o momento de distração para pegar os lanches escondida e sair vazada como se fosse profissional. Minato percebe na mesma hora e tenta pegar a ladrazinha no flagra, mas ela só olha para ele e dá um sorriso todo inocente e simplesmente some no ar. O garoto entra em choque na hora, achando que acabou de ver um fantasma, mas o avô tranquiliza ele e explica que aquilo é muito normal. De acordo com o velhote, Minato consegue ver coisas que a maioria das pessoas não consegue ver. Aquela menina, por exemplo, é um espírito tranquilo que vive na casa há bastante tempo. Ou seja, pro velhote é como se fosse um tipo de vizinha, só que na versão sobrenatural. Alguns anos se passam e já mais velho, Minato se muda da casa do avô para uma casa abandonada que pertence a um parente distante. Enquanto ele caminha até o local, um garoto chamado Harima observa de longe, surpreso ao ver alguém se mudando para aquela área meio esquecida. Chegando lá, Minato fica impressionado com o tamanho da casa. O lugar é gigantesco, mas ao mesmo tempo tem uma vibe meio estranha, como se tivesse uma energia pesada no ar. Aquela clássica sensação de tem alguma coisa errada aqui. Mesmo assim, ele tenta ignorar isso e vai abrir o portão. Só que no momento que a chave encosta na fechadura, uma energia misteriosa aparece. E já aparece toda aquela aura sombria e gelada, como se tivesse dado um reset espiritual no local. Confuso, o rapaz olha para a chave e para o bilhete que estava com ele e percebe que as anotações simplesmente desapareceram do nada, como se fosse algum tipo de obra do capeta e sem explicação. E para piorar, um vento surge e leva o papel embora, que sai voando até cair perto de um pequeno santuário, enquanto o resto da escrita some completamente. Lá no fundo daquele santuário, um par de olhos sinistros se abre, como se tivesse acabado de despertar. Mas voltando para casa, Minato entra, joga as coisas no chão e começa a fazer uma lista mental de tudo que precisa limpar. Enquanto o rapaz conversa com a mamãe pelo telefone, ele comenta que não entende como é que uma casa daquele tamanho ainda não foi comprada por ninguém. A mãe do rapaz explica que até apareceram pessoas interessadas, mas todas acabaram desistindo depois de visitar o local, sem dar nenhuma explicação. Será que isso tá suspeito? Só um pouquinho, né? E mesmo achando tudo isso estranho, Minato deixa isso de lado e continua com a limpeza. Depois de arrumar a casa, ele vai até o jardim, mas percebe algumas flores espalhadas pelo chão. O detalhe é que ele não trouxe flor nenhuma, então já começa aquele leve bug mental. E para deixar tudo ainda mais estranho, ele nota uma criaturinha espiando pelos arbustos. Nada muito claro, mas o bastante para deixar ele com a pulga atrás da orelha. Depois de um tempo, ele termina de organizar o jardim também e começa a pensar se deveria plantar novas árvores aqui, mas logo desiste da ideia, já que na realidade ele vai passar apenas um tempinho nessa casa. E do nada, uma energia estranha surge perto do trabalhador que estava ajudando ele, causando uma dor muito esquisita e forte. Só que antes que a situação piore, uma rajada de vento leva um dos bilhetes do Minato direto para o ombro do cara, e no momento que o papel encosta nele, a dor simplesmente desaparece instantaneamente. O cara até comemora, sem entender nada, enquanto o Minato percebe que mais uma vez tudo que estava escrito no bilhete sumiu. Como se isso já não fosse estranho o bastante, Minato vê algumas ervas espalhadas pelo chão e pergunta se o trabalhador trouxe aquilo, mas o cara diz que não trouxe nada. E resultado, mais uma confusão pra conta. No dia seguinte, Minato acorda e vai dar uma volta no jardim para respirar um pouco. Só que ao abrir a porta, ele encontra um cacho de framboesas bem na entrada, como se alguém tivesse deixado ali de presente. Dessa vez ele consegue ver uma criatura estranha se afastando. Isso faz ele se lembrar na mesma hora da menina espírito na casa do avô. A ficha então começa a cair. Alguém ou alguma coisa tá deixando esses presentes pra ele, então ele resolve retribuir. Ele vai até o mercado e compra algumas coisinhas, e quando ele volta, prepara doces e bebidas como forma de agradecimento. Assim que ele coloca tudo ali, uma raposa misteriosa aparece no jardim, atraída pelo cheiro. Só que não é uma raposa muito comum, não. Ela revela sua verdadeira forma e começa a falar normalmente com Minato. O protagonista fica tipo assim, tá legal, por que tem um cachorro branco falando comigo? Mas aí a raposa corrige na hora, dizendo que não é um cachorro, e sim Yamagami, o deus da montanha dessa região. E ainda pergunta por que Minato tá tão tranquilo vendo ele, como se fosse algo normal. Minato responde na maior calma que só ficou com pena, já que a criatura foi gentil bastante para trazer comida pra ele. Ele então oferece doces e bebidas, e Yamagami aceita sem pensar muito. Só que quando Minato tenta oferecer bebida alcoólica, o deus recusa, dizendo que tá fraco demais pra isso e prefere apenas água. Minato entrega uma garrafa de água comprada mesmo, e Yamagami fica todo satisfeito, como se fosse algo especial. Depois disso, o deus cachorrão agradece, explicando que o Minato acabou ajudando ele sem perceber. Segundo ele, havia espíritos malignos drenando sua energia, e o poder do Minato acabou destruindo todos esses espíritos. Minato fica sem entender porcaria nenhuma, porque ele não lembra de ter feito nada disso. Mas aí Yamagami explica pra gente que as anotações dele possuem um poder especial capaz de purificar espíritos malignos. Nessa hora tudo faz sentido pra ele, mas ao mesmo tempo não faz sentido nenhum. Mas então
Então ele lembra que a escrita dele desaparecia sempre depois desses acontecimentos malucos. De repente, o trabalhador volta pra casa pra pegar umas fermentas que tinha esquecido. Minato até fica meio sem graça por causa de Yamagami, mas a raposa explica que pessoas normais que não têm aura não conseguem ver espíritos como ele. E realmente, o cara apenas entra, pega o que precisa e vai embora sem notar absolutamente nada. Depois disso, o rapaz continua servindo água para Yamagami, e dessa vez oferece até água com gás. O deus fica surpreso com a sensação das bolhas, mas acaba curtindo a experiência. Enquanto bebe, Minato fica pensando em tudo isso, tentando entender por que exatamente as palavras dele têm esse poder absurdo de afastar espíritos malignos. E pelo visto, nem Yamagami faz ideia de qual é a origem desse poder todo. Então ele manda a pergunta clássica: será que as pessoas sempre elogiaram a caligrafia do Minato? O garoto confirma e conta que a sua família tinha uma pousada antigamente, e foi lá que um cliente viu uma placa escrita por ele e falou assim: não tire isso daí nunca, moleque. Aquele cara esquisitão acabou gostando tanto da placa que até pediu uma igual pra casa dele. Depois disso, Minato começou a fazer placas como passatempo e basicamente acabou virando o designer oficial de caligrafia sobrenatural sem nem perceber. Ele apresenta alguma dessas obras para Yamagami, que manda a ideia: espalha isso tudo pela casa, rapaz. E não é que esse negócio acaba funcionando. Assim que ele pendura as placas pela casa toda, tudo começa a brilhar e acaba criando uma barreira gigantesca ao redor do local. O cara só queria decorar e acabou criando um sistema de defesa nível chefão final. Minato fica em choque com o próprio poder, mas Yamagami então conta que isso daí pode ficar ainda muito mais forte com o treino. O cara tá no começo da jornada para se tornar apelão. Alguns dias depois, Yamagami volta. Obviamente não para treinar, mas para encher a cara de doce de novo. Prioridades, né? Então depois de comer até não aguentar mais, ele mostra que recuperou parte do seu poder. Só que o brilho dele tá tão intenso que ele acaba precisando dar uma segurada para não cegar Minato aqui mesmo. Enquanto isso, em outro local, um cenário bem mais tenso. Uma instalação abandonada onde dois espíritos malignos partem para cima do cara chamado Harima. E ele, todo tranquilo, começa a recitar umas palavras estranhas, tipo o ritual proibido nível 100. E no exato momento em que os espíritos iam pegar ele, aparece uma barreira azul que bloqueia tudo. Os espíritos até pensam em tentar de novo, mas desistem rapidinho e fogem. Até Fantasma sabe reconhecer quando vai tomar uma surra. Mesmo assim, Harima sai correndo atrás deles, porque tem a chance de alguém inocente acabar virando alvo no mercado ali perto. E é nessa cena que entra o destino, o azar. Enquanto persegue os espíritos, ele vê Minato dobrando a esquina, e não dá tempo nem de avisar. O espírito simplesmente bate de frente com Minato, e o resultado é que o espírito é completamente pulverizado. Sim, o protagonista nem percebeu, mas acabou virando um exorcista automático e ambulante. Depois disso, cai uma esfera no chão, e ninguém nota. Enquanto isso, Minato tá irritado por um motivo muito mais importante. A lista de compras dele simplesmente sumiu. O rapaz é como se fosse o Saitama. Ele começa a reclamar da lista pro Harima, que fica tipo assim: ué, você queria comprar alguma coisa? E por incrível que pareça, ele só queria comprar saco de lixo. Minato agradece e sai correndo pra cuidar da vida dele, enquanto a esfera misteriosa some do nada pelas ruas. Enquanto isso, de volta à mansão, Yamagami dá uma olhada no jardim abandonado e resolve dar um upgrade. Usando seus poderes, ele restaura tudo: água, plantas e vegetação. Quando Minato volta, ele fica impressionado com o jardim renovado e então agradece. Só que ele percebe um detalhe: Yamagami ficou menor. Pelo visto, utilizar poder demais acaba dando aquela nerfada básica. Alguns dias depois, Minato chega em casa esperando ver Yamagami normal, mas encontra ele ainda menor e também acompanhado. O mini-deus explica que aqueles são seus familiares, Seri, Utsugi e Torika. E Minato, muito humilde e gente boa, já manda doces pra todo mundo. E os bichinhos devoram tudo como se fosse rodízio grátis. E depois de comerem até não aguentar mais, Yamagami finalmente volta ao tamanho normal. Pelo visto, o açúcar dá um buff divino. Logo depois, Minato percebe que tem alguém do lado de fora da mansão. Acontece que é o Harima. Yamagami manda ele abrir a porta. E lá fora, o cara já tá sentindo toda a pressão absurda só de ficar perto da casa. E quando ele entra, ele vai direto ao ponto. Tá querendo conversar. Harima então revela que ele é um exorcista profissional ligado a uma agência do governo. Basicamente, o cara trabalha oficialmente caçando espírito. Então ele pergunta sem mais enrolação se foi ele quem apagou aquele espírito no mercado. Minato não tava lembrando muito bem disso não. E Harima explica que ultimamente o número de espíritos malignos aumentou bastante. Por isso, ele faz um pedido: quer que Minato crie um talismã com aquele poder absurdo. Minato fica completamente perdido. Tipo assim, ué, que talismã? Mas então Yamagami solta a melhor ideia possível. Só escreve uma lista de compras aí pra ele. E sim, o talismã supremo é basicamente uma listinha de mercado. Minato pergunta sério se é isso mesmo, e Harima entra em choque. Ele até começa a desconfiar que aquela lista tem algum tipo de item ilegal absurdo. Mas não. Minato começa a falar coisas tipo chá, papel higiênico, entre outras. E Harima dá uma cuspida de chá todo indignado. Depois que a lista fica pronta, ele percebe que realmente existe um poder estranho aqui. Só que enquanto isso, Minato começa a ficar cansado. Yamagami então explica tudo.
ele acabou de usar energia pra caramba sem perceber. Mesmo assim, Harima mete a mão no bolso e paga uma grana absurda pela lista. Tipo assim, muito dinheiro mesmo. O protagonista tenta recusar até porque ele só escreveu uma lista de compras, mas Harima insiste, dizendo que aquilo vale muito mais. E no fim, Minato aceita meio sem jeito, mas decide dar um bônus. Ele desenha um símbolo pentagonal na mão de Harima e explica que aquilo deve ajudar no trabalho dele como exorcista. Ou seja, o cara foi apenas pedir ajuda e saiu com um grande upgrade. Nesse exato momento, Harima acaba recebendo uma chamada urgente. É o trabalho chamando, já que não tem férias pra exorcista. Ele sai correndo da casa e ao chegar no local, encontra seus colegas completamente encurralados por um espírito maligno gigantesco, daqueles que com certeza não aparecem em tutorial de jogo. E sem pensar duas vezes, Harima parte pra cima, só que o espírito vira na direção dele e já vai na intenção de fazer um lanchinho. Só que então vem a reviravolta. Para a surpresa total dele, o símbolo pentagonal na mão simplesmente apaga o espírito da existência. Sem luta, sem esforço, o bicho foi completamente deletado. Aí fica claro, o poder de Minato não é alguma coisa normal não, é apenas absurdo. Alguns dias se passam e as visitas de Yamagami já viraram rotina na vida do protagonista. Só que junto com a visita, tem um pequeno detalhe. O coitado resolve fazer as contas dos gastos com todos aqueles presentinhos e chega numa dolorosa conclusão. O moleque desempregado com certeza não consegue sustentar um bando de espíritos folgados como se estivessem comendo em um buffet 5 estrelas. E o pior de tudo é que quando ele tenta economizar comprando coisinhas mais baratas, os familiares de Yamagami fazem cara feia. Pois é, até espírito tem paladar refinado. E sem opção, ele continua comprando comida premium. Mas daqui a pouco a realidade vai bater na porta e o dinheiro vai acabar, e rápido. Enquanto isso, Yamagami percebe uma pedrinha surgindo silenciosamente no jardim, mas deixa isso quieto por enquanto. Mais tarde, Minato sai pra rua querendo resolver a vida, ou seja, arrumar um emprego. Ele até pensa em pegar um trabalho meio período, mas logo percebe que isso não vai sustentar aquelas bocas infinitas. No meio disso tudo, ele acaba vendo um sorteio rolando ali perto, e pensa assim, por que não, né? Então do nada, ele ganha simplesmente o prêmio principal, que são 100.000 ienes, o bastante para sobreviver 3 dias com aquelas bocas famintas. Todo felizão da vida, ele decide comprar umas bebidas para comemorar com Yamagami, só que quando ele entra na loja, acaba virando o cliente número 333, e aparentemente isso daí é um tipo de número místico, porque os donos começam a comemorar como se fosse evento especial, e o resultado, ele ganha um kit com as melhores bebidas da loja. Nesse ponto, o Minato já começa a suspeitar, porque isso tá estranho demais para ser apenas sorte, e a suspeita vira certeza quando ele basicamente começa a ganhar tudo quanto é prêmio possível. O moleque tá quase virando protagonista de cassino, e voltando pra casa quase como se fosse milionário iniciante, ele pergunta direto pro Yamagami se ele acabou abençoando a sorte dele, mas o deus só balança a cabeça e aponta pro lago, e lá está uma tartaruga muito estranha. Yamagami explica que ela se chama Eiki, e é uma das 4 bestas sagradas responsáveis por conceder boa sorte, ou seja, literalmente um buff ambulante de sorte. E adivinha só, pelo visto, Minato acabou ajudando essa tartaruga no passado, e ela agora tá querendo retribuir, mesmo que ele não lembre de nada. Yamagami então explica pra gente que quando ele destruiu aquele espírito perto do mercado, acabou salvando por acaso a tartaruga junto. Mesmo com a explicação, Minato fica meio desconfiado, só que então vem a prova final, e do nada, ele recebe uma ligação da mamãe, dizendo que ganhou na loteria 1 milhão de ienes, de um sorteio antigo. Aí agora não tem mais como negar não, fi. Então ele aceita Eiki como entidade oficial da sorte, e agradece pela ajuda. Daí então, Yamagami solta a pedrada, falando que essa tartaruga tá querendo morar no lago daqui. Minato fica pensando se vai deixar ou não, mas então vem o lembrete óbvio, a casa é dele, quem manda aqui é ele. E convenhamos, ter uma tartaruga que basicamente garante que você nunca mais precise trabalhar, não parece uma má ideia. O protagonista, nem um pouco idiota, aceita na hora, e como agradecimento, oferece bebida para a tartaruga. E o mais engraçado é que quando ela escuta bebida grátis, a tartaruga simplesmente teleporta pra frente da tigela. Parece que ela só é lenta quando quer. Minato dá um sorrisinho e manda ela beber à vontade, mas aí surge outra coisa estranha. Uma esfera brilhante apareceu na frente dele. Quando ela toca o chão, perde o brilho, revelando um monte de sementes. Minato fica confuso, mas Yamagami explica que é mais um presente de Eiki. Só que tem um detalhe importantíssimo. Essas sementes vão virar uma planta gigantesca. Ou seja, se plantar no lugar errado, o jardim já era. Então Minato decide escolher bem o local antes de plantar. Enquanto faz isso, ele fica curioso sobre que tipo de planta vai nascer. Mas Yamagami simplesmente não conta, deixando o mistério total. Alguns dias depois, Minato vai até o jardim com biscoitos para alimentar o Yamagami e seus familiares. Só que do nada, 2 espíritos aparecem espiando do telhado. E claro que o coitado leva um susto daqueles. Então Yamagami revela o nome dos dois, Fujin e Raijin. Na hora, o Minato já se liga que eles são ninguém menos que os espíritos do vento e do trovão da mitologia japonesa. Pelas histórias, eles deveriam ser
ser assustadores pra caramba, mas na vida real são praticamente dois mascotes fofos. E depois de descobrir quem eles são de verdade, Minato já manda os biscoitos. E claro, os dois aceitam felizes da vida. Logo em seguida, eles começam a zoar Yamagami por quase ter ido de base, mas a velha raposa mete orgulho lá em cima e fala que nunca morreria tão fácil assim. Enquanto isso, os familiares de Yamagami ficam irritados porque os dois espíritos simplesmente roubaram os biscoitos deles. Mas a curiosidade bate mais forte, então eles perguntam o que esses dois vieram fazer aqui. Fujin e Raijin explicam que só estavam curiosos com esse tal famoso jardim do Minato, ou seja, só vieram dar aquela stalkeada básica. Depois disso, eles reparam em Eiki bebendo na tigela, e o Minato, todo gente boa e humilde como sempre, oferece bebida pra eles também. E depois de beberem tudo, Fujin decide dar um presente e concede ao Minato o poder do vento. O cara fica em choque e já manda: tá, e como é que eu uso isso? Então Yamagami explica do jeito mais simples possível. Imagina você usando o vento. Minato estende as mãos. Ele foca a mente e uma brisinha começa a soprar. Sim, ele começou meio devagar, mas acaba funcionando. O rapaz fica felizão, usando isso como um tipo de aspirador improvisado, limpando tudo no vento. Yamagami já avisa, dá pra ficar muito mais forte com o treino. Enquanto isso, em outro lugar bem menos tranquilo, Harima continua no trampo pesado, enfrentando mais espíritos malignos. E depois de derrotar mais um, ele percebe algo preocupante. O pentagrama na mão dele tá desaparecendo aos poucos, ou seja, o buff do Minato não é infinito. Enquanto ele fica lamentando a perda do modo fácil, dois colegas começam a gritar desesperados, e quando ele olha, vê um cara chamado Ichiju encurralado por um espírito gigante. Mesmo com a parceira dele, Horikawa, ali por perto, ela não consegue fazer nada contra aquele bichão. Então, com um grito pedindo ajuda, parecia que já era tarde demais. Só que no último segundo, Harima aparece e derrota o espírito usando uma lista de compras. Pelo visto, uma lista de mercado está salvando vidas. Depois disso, enquanto ele confere se Horikawa tá bem, Ichiju repara na lista na mão dele. Ele fica pistola, e logo em seguida, ele vai tirar satisfação e pergunta para Horikawa se ela sabe de onde é que tá vindo aquelas listas malucas. Ela responde que não, e isso só deixa ele mais irritado ainda. E sem entender nada, ela pergunta por que ele odeia tanto Harima. Isso deixa o cara ainda mais surtado, e no fim, ela simplesmente vai embora, deixando ele lá sozinho com o próprio ego. Alguns dias depois, Minato aparece no jardim e percebe que a chuva lá fora já parou. Yamagami explica que o jardim não é afetado pelo clima, porque a energia de todas as criaturas mágicas acabou criando uma barreira ao redor do lugar. Minato então percebe que as sementes que ele plantou começaram a crescer, virando uma pequena mudinha. Yamagami diz que aquela planta vai se chamar Kusonoki, basicamente uma árvore sagrada com o nome dele. Então, Minato aceita e rega a plantinha e depois tira mais petiscos para Yamagami. Enquanto a raposa aparece, Minato começa a mexer em alguns equipamentos de trilha. Yamagami fica estranhando tudo isso e pergunta para onde é que ele vai. Minato responde na maior calma do mundo, falando que vai fazer trilha na montanha. Yamagami até tenta avisar que aquela montanha não é passeio turístico não, mas o rapaz confia no equipamento dele e no fim, Yamagami apenas deixa, com uma condição: não passar dos santuários. Com tudo preparado, Minato começa a trilha no monte, junto com os 3 familiares. No caminho, ele já começa a sofrer com um terreno difícil, mas os espíritos ficam dando aquela motivação básica, e depois de uma caminhada longa e cansativa, ele chega até uma clareira, onde encontra os antigos santuários do Yamagami, todos eles destruídos. Os espíritos dizem que não precisam mexer em nada, mas Minato insiste em arrumar, como forma de respeito, e vendo a atitude dele, os espíritos ajudam a carregar os materiais e restaurar tudo. Depois de um tempo, terminam um trabalho e sentam para comer. Só que então, do nada, começam a escutar rugidos estranhos vindo da floresta. Sem explicar nada, os espíritos se levantam e vão investigar. E claro que Minato vai atrás. Quando chegam lá, acabam encontrando uma névoa negra gigantesca, acumulada perto de uma cachoeira. Daquela escuridão, surge um espírito maligno, que está pronto para atacar. Os espíritos percebem que aquele monstro absorveu outra criatura, e perguntam se Minato consegue ver. Ele explica que normalmente só consegue ver espíritos bons, mas aquele ali é tão forte que até ele consegue enxergar. E como os espíritos pequeninos estão com medo demais para chegar perto, Minato decide fazer alguma coisa. Ele tenta usar um bilhete para apagar o espírito, mas o monstro desvia e contra-ataca. O protagonista percebe que não vai ter como ganhar essa batalha sem se colocar em risco, mas então ele tem uma ideia. Ele pega vários bilhetes e joga pro alto, e usa o poder do vento para lançar todos de uma vez contra o espírito, tipo uma chuva de talismãs, e dessa vez funciona. Um dos bilhetes acerta, e o espírito é apagado na hora. Depois disso, uma esfera cai no chão, e é revelada uma criatura misteriosa dentro. Minato tenta se aproximar para ver se ela tá bem, mas a criatura entra em pânico e foge, e mesmo ficando meio decepcionado, ele fica aliviado por saber que ela não morreu. Pouco tempo depois, ele volta para casa, e Yamagami agradece por ele ter restaurado os santuários, e quando Minato pergunta sobre aquela criatura, a raposa simplesmente guarda o mistério mais uma vez. Minato decide deixar isso pra lá, mas logo percebe que a árvore simplesmente parou de crescer do nada. É explicado então que se trata de uma árvore sagrada, e pelo visto ela não segue as regras normais das plantinhas comuns. Basicamente, ela cresce quando quer e dane-se a lógica. E enquanto eles estão nesse papinho botânico meio suspeito, Eiki dá o alerta: tem alguém na porta. E Minato vai conferir, e do lado de fora, dá de cara com um mini dragão azul flutuando
flutuando no ar, tipo um pequeno Pokémon lendário na versão pré-evoluída. O dragão se curva educadamente, e Minato, todo gente boa, retribui. Já que o visitante chegou na humildade, ele convida o bichinho para entrar e pergunta pro Yamagami quem diabos é aquela criatura. A raposa explica que o nome dele é Oryu, e que ele também faz parte das 4 bestas da sorte. Ou seja, o quintal de Minato já virou praticamente um zoológico divino. Assim que entra, Oryu percebe a árvore, então vai até lá fora e começa a usar um poder estranho. E do nada, nuvens negras se formam acima do jardim, ignorando completamente aquela barreira mágica que eles tinham falado antes. Porque sim, né? Só que então, em vez de dar ruim, começa a chover. E essa chuva faz a árvore crescer absurdamente rápido, ficando gigante em questão de segundos. Assim que o serviço termina, Oryu para a chuva. Então, na maior cara de pau, já pede para morar no lago também. Minato aceita, mas joga a responsabilidade para Eiki decidir. E como a tartaruga não tá nem aí pra nada, Oryu já se muda sem nenhuma burocracia. Yamagami então explica que Oryu gosta bastante do Minato, porque foi graças ao poder dele que o dragão foi salvo de um espírito maligno, mesmo que na verdade quem tenha feito tudo isso na prática tenha sido Harima. Ou seja, Minato tá sendo agradecido por algo que ele nem lembra de ter feito direito. Vida que segue, né? Nesse momento, o próprio Harima aparece na porta, e como sempre ele tá querendo mais armas secretas, também conhecida como lista de compras. Minato entrega um novo lote de bilhetes e em troca acaba ganhando uma sobremesa caprichada. A raposa já fica babando e virando o olho, mas o rapaz finge que não percebeu e continua focado na conversa. Ele pergunta se o pentagrama funcionou, e Harima basicamente confirma que aquilo dali é apelão demais, moleque. Só que agora ele tá querendo outro símbolo, um diferente. Minato até acha estranho, tipo assim, qual é o problema com a estrela de 5 pontas? Mas então Harima explica que aquele símbolo pertence a um outro grupo, então vai ser melhor variar para não dar treta. Minato aceita e desenha um novo símbolo na mão dele, enquanto Harima observa tudo com atenção, como se estivesse vendo um tutorial lendário ao vivo. Um dos colegas dele comentou que os bilhetes são fortes, mas meio ruins de usar, já que não são exatamente fáceis de arremessar. Harima responde que já resolveu isso pedindo pro Minato fazer versões mais rígidas, tipo cartões de visita. Basicamente o protagonista tá montando um kit de exorcista estilo cartinha ninja. O colega zoa dizendo que ele tá virando um super-herói. Mas logo o clima fica mais sério. Ele avisa Harima para manter a identidade do Minato em segredo, porque se alguém mal intencionado descobrir, o garoto pode virar alvo fácil. E ainda solta a notícia de que aquele tal de Ichijo já sabe da existência dele, o que claramente não é uma boa notícia. Enquanto isso, no mercado, Minato acaba esbarrando justamente com esse tal de Ichijo, que olha pra ele com uma cara de poucos amigos e vai embora sem falar nada. Minato fica tipo assim, ué, o que eu fiz? Mas ele segue a vida. Só que o problema é que ele não percebe que o cara deixou discretamente um talismã colado nele, ou seja, vem problema por aí. Alguns dias depois, enquanto Minato escreve mais uma lista de compras nível falência garantida, Yamagami percebe um talismã suspeito flutuando por perto. Na mesma hora, os olhos dele ficam desconfiados ao lembrar do aviso do Harima sobre um certo colega problemático que estava de olho em Minato. Então bate aquela indignação. Como assim um cara aleatório tem coragem de mexer com o parceiro dele? E sem pensar 2 vezes, a raposa simplesmente apaga o talismã da existência, protegendo o garoto como se fosse um guarda-costas divino. Um tempo depois, o próprio Ichijo finalmente consegue rastrear a casa de Minato, após falhar várias vezes com seus talismãs amaldiçoados. E ao chegar lá com Horikawa, ela pergunta qual que é o plano dele. E o cara responde na maior tranquilidade que ou vai comprar talismãs em massa, ou vai forçar Minato a produzir artefatos exclusivos pra ele. Basicamente, modo vilão ativado. Só que Horikawa começa a sentir uma energia estranha ao redor da casa, como se fosse uma campainha espiritual, tocando sem parar. Mas não entende exatamente o que é isso. Enquanto Ichijo, com 0 paciência, vai até lá e toca a campainha muito normal mesmo. E como ninguém atende, ele mete um chutão na porta, claramente uma decisão genial. E no exato momento que ele faz isso, um poder bizarro entra no corpo dele, fazendo o cara escorregar e cair que nem um pato. Quando ele levanta, pronto, já era. Ele estava preso na expansão de domínio do Sukuna. O cara se vê preso em uma espécie de pesadelo, num cenário sombrio, cheio de vibe de santuário amaldiçoado. Confuso, ele chama pela Horikawa, mas só recebe silêncio em resposta. O desespero bate forte, ele começa a olhar em volta, completamente apavorado. Ele tenta fugir desse lugar infernal, só que uma árvore cria raízes do nada no caminho dele, fazendo o cara tropeçar e dar de cara numa pedra. E de repente ele volta como se nada tivesse acontecido. Ichijo dá uma checada no relógio e percebe que nem um segundo se passou no mundo real. E aí sim, o cara fica se cagando de medo. E para piorar, ele nota uma fileira enorme de talismãs vibrando com uma energia nada amigável. O recado foi dado com sucesso. Enquanto isso, nosso protagonista Minato Namikaze tá lá em casa, tranquilão, terminando mais uma lista de compras como se nada estivesse acontecendo no mundo espiritual. E perto dali, Yamagami tá folheando uma revista local e descobre um crime gravíssimo. O fabricante favorito de pãezinhos de feijão
feijão mudou a textura do recheio, agora tem pedaços. E para Yamagami, isso é praticamente o fim do mundo. Já era, fi, acabou, pode render. O cara fica indignado, nível máximo. O garoto Minato percebe na mesma hora o quanto aquilo abalou o emocional da raposa. E lembra que o padeiro se chama Ichigo, um cara que ele visita com frequência. E para acalmar esse draminha todo, Minato decide ir até a padaria para convencer o homem a voltar atrás com a versão clássica do pão. No caminho, Yamagami resolve acompanhá-lo, e Minato fica meio preocupado se alguém notar. Mas a raposa manda ele ficar de boa, falando que a maioria das pessoas não consegue vê-lo. No máximo, sente um cheirinho bom e uma presença estranha. Nada suspeito, pode confiar. Antes de chegar na padaria, eles passam numa pet shop para comprar algumas coisinhas. Yamagami, todo humilde, tá querendo uma tigela de cachorro para usar. Só que o protagonista não curte muito essa ideia de tratar o amigo como se fosse um pet de rua. Então compra um recipiente mais digno. E ainda leva uma almofada macia para ele dormir. A raposa diz que não precisa disso, até encostar na almofada. Ah, então já era, fê. Amor à primeira vista. Minato percebe que o tamanho não é o bastante e ainda encomenda uma versão maior, porque o conforto é prioridade. Depois disso, eles finalmente chegam na loja do velhote Ichigo. O padeiro reconhece Minato e puxa a conversa. E pergunta se ele já visitou a montanha Yamagami. Minato confirma que sim, e então o cara pergunta em segredo se ele encontrou o cachorro sagrado da montanha. Atrás dele, o lobão fica ofendido, quase soltando um: cachorro é teu pai, seu velho pilantra. Mas Minato segura a situação e responde que não viu nenhum cachorro mágico recentemente, até porque ele não tá bebendo o mesmo tanto de cachaça que esse velho maluco não. Então, ele pergunta ao padeiro do que ele tá falando. O velhote Ichigo conta que quando era criança, lá na época dos dinossauros, ele se perdeu na montanha enquanto brincava, e no meio do desespero, acabou encontrando um santuário estranho. E do nada, um cachorro bizarro apareceu na frente dele, assustando tanto que ele saiu correndo sem olhar pra trás. Não importava pra onde o pequeno Ichigo corria, o tal cachorro aparecia do nada na frente dele só pra mudar a direção, tipo GPS querendo trollar. Só que quando ele chegou no pé da montanha, percebeu que na verdade, aquele bichão tava guiando ele de volta pra casa. E no presente, o padeiro conta que encontrou esse tal de cão demoníaco guia, o que obviamente deixa Yamagami full pistola por dentro. Mesmo assim, o velhote explica que desde aquele dia, passou a respeitar a entidade da montanha e até elogia um cachorrão divino. Minato fica surpreso com a história, mas só entra no personagem e manda um: caramba, queria conhecer esse bicho também. Enquanto a raposa fica segurando o ódio. Saindo da loja, Minato comenta sobre como Ichigo parece muito saudável demais pra idade. Yamagami explica que não pode impedir a morte de alguém, mas consegue ajudar a manter a saúde utilizando magia. Ou seja, enquanto tiver pãozinho bom saindo do forno, o velho vai continuar firme e forte, prioridades bem definidas. Enquanto observam, o neto do velhote chega, e a cena parece até uma família perfeita. E depois disso, Minato volta pra casa, e pendura um sino de vento no teto do jardim, dando aquele toque mais zen. Em seguida, ele vai tomar um banho, enquanto Yamagami, todo relaxadão, tá provando os novos pãezinhos com recheio em pedaços. Após comer, ele lembra daquele visitante inconveniente que tava rodando a casa. E simplesmente é revelado que aquele maluco lá passou o mesmo pesadelo bizarro tantas vezes que começa a achar que vai ficar preso ali pra sempre, no estilo castigo eterno Genjutsu do Itachi. No fim das contas, o psicológico do cara acaba quebrando. Desesperado, ele começa a implorar por perdão para quem quer que esteja controlando esse lugar. E satisfeito com esse pedido de desculpas, Yamagami finalmente libera o coitado do pesadelo Genjutsu. E Chijo volta ao mundo real, completamente bagaçado, e pergunta para Horikawa quanto tempo ele ficou apagado. Só que para ela, não passou nem sequer um segundo. Aí pronto, o cara fica em choque porque realmente acabou de tomar um Tsukuyama infinito na cara. Nisso, o medo vira trauma permanente. O cara sai correndo dali igual criança assustada, deixando Horikawa para trás sem entender absolutamente nada. Ela até se pergunta se o sino da casa deve ter alguma relação com o cara ter dado esse surto aí do nada. Enquanto isso, Yamagami tá comendo seus pãezinhos tranquilão, como se nada tivesse acontecido. Logo depois, Minato sai do banho e pergunta se alguém apareceu. Yamagami responde assim: não apareceu ninguém aqui não, pode ficar de boa. Na maior naturalidade. Mudando de assunto, Minato pergunta se ele gostou dos novos pães. E mesmo depois de ter reclamado e ficado cheio de frescura antes, no fim, a raposa admite que até que eles são bons. Vitória do padeiro. Minato fica feliz por não ter ido à padaria à toa, e então se joga para relaxar. Yamagami percebe que dessa vez, o rapaz acaba demorando mais no banho. Minato explica que na antiga casa dele, ele costumava relaxar em uma fonte termal e quis reviver essa experiência. A raposa fica pensativa e decide fazer alguma coisa. No dia seguinte, quando Minato sai pro jardim, sente um cheiro estranho de enxofre no ar. Confuso, ele descobre que Yamagami simplesmente criou uma fonte termal completa no quintal. Minato aceita o presente com gratidão e já entra para aproveitar. Durante o banho, ele percebe que a tartaruga e o dragão não estão por perto. Yamagami conta que os dois provavelmente estão descansando no fundo do lago e ainda revela que a obra da fonte termal foi feita com a ajuda deles durante a noite. Trabalho em equipe nível divino. Minato fala que precisa agradecer depois e após relaxar muito bem, ele sai da água quente e se deita no chão frio, totalmente derrotado pelo conforto. Enquanto isso, Yamagami segue tranquilão e de boaça, tomando chá em sua tigela. Sim, aquela de cachorro mesmo. E depois
depois, um dos familiares avisa: tem visita nova chegando. Oryu se aproxima e diz que é alguém que ele e a tartaruga Eiki conhecem. Minato vai até a entrada, mas não vê ninguém. Até que ele percebe bem ali no canto uma criaturazinha tímida espiando por debaixo da grama. Assim que é notada, ela se esconde de novo na velocidade da luz. Um dos bichinhos mágicos está dizendo que ela só tá querendo permissão para entrar. Minato autoriza de boa, e a criatura finalmente entra e se apresenta como Kirin, toda nervosa, tremendo e falando baixinho. Minato não entende nada, então um dos furões vira tradutor oficial. Ele explica que Kirin tá extremamente cheia de gratidão porque Minato salvou ela de um espírito maligno. Minato nem dá tanta importância assim, mas aí Kirin ganha confiança e começa a agradecer sem parar, tipo o modo tagarela infinito ativado. E depois de 1 hora falando, ela solta a proposta mais absurda possível. Tá querendo fazer o Minato se tornar imperador da metade do mundo como agradecimento. Só que o protagonista, sendo o cara humilde e tranquilo que é, recusa na hora. Kirin entra em choque, pois na cabeça dela, humanos são muito malandros e que costumam fazer qualquer coisa para ter poder. Então, ela não faz ideia de como alguém tá rejeitando uma oferta dessas, enquanto Minato tenta explicar sem saber nem por onde começar. Fujin e Raijin entram no meio e falam que não é simplesmente todo humano que tem esse tipo de ganância. Depois disso, Kirin finalmente sossega e para de pressionar. Minato agradece aos dois espíritos pela ajuda, então percebe que eles estão maiores do que antes. Eles explicam que estão apenas voltando ao tamanho original, já que o jardim do Minato é como se fosse um buff natural absurdo para qualquer ser espiritual. Como forma de agradecimento pela ajuda dele, os dois puxam um peixe gigantesco e raríssimo, coisa de nível chefe gourmet, e já começam a fatiar para fazer um banquete digno de final de arco. Os furões ficam impressionados e até se perguntam se o Minato consegue fazer algo nesse nível, mas então bate a realidade. Ele ainda não tá nesse patamar apelão. Então Raijin resolve testar o poder do vento do Minato na prática, usando Yamagami como cobaia, sem consentimento, diga-se de passagem. Minato solta uma brisa leve no pelo da raposa, que tá ali tirando um cochilo de respeito, e o resultado é um espirro que acorda o coitado na hora. E por sorte, Yamagami não liga muito pra isso e deixa o experimento passar, mas Raijin percebe que o Minato não usou nem metade da força que podia, entendendo que ele estava com medo de machucar o amiguinho. O espírito então manda real: se o Minato quiser evoluir, precisa testar o limite total do poder dele, mas em um alvo que seja mais seguro. Só assim, ele vai aprender a controlar essa força sem causar desastre quando tiver outras pessoas por perto. Enquanto ele pensa sobre isso, chega uma mensagem da mãe falando que a placa com o nome da casa quebrou. De novo, Yamagami já suspeita que tem coisa sobrenatural envolvida. E o Minato se lembra do espírito Uarashi, que mora na casa deles. A explicação vem rápida. O poder de repelir espíritos das placas provavelmente enfraqueceu com o tempo. Então o espírito quebra elas como um tipo de aviso para serem substituídas. Na hora, Minato se lembra que isso já aconteceu várias vezes na infância e aceita essa ideia. E antes de criar uma nova placa para a mamãe, ele pensa se não dá para melhorar ainda mais o efeito. Yamagami confirma que sim. Ele pode fortalecer o poder das placas para deixá-las mais resistentes e muito mais eficazes contra espíritos. Curioso, Minato pergunta como é que faz isso, e então começa o treinamento raiz. Yamagami abre um portal meio suspeito e leva o rapaz até uma floresta cheia de árvores. Lá, ele manda o Minato usar toda a força da magia do vento. Mas o protagonista dá uma travada, porque ele não tá querendo destruir árvores tão bonitas assim de graça. A raposa então solta: relaxa, tudo aqui é fake. Basicamente um campo de treinamento espiritual. Aí sim, sem culpa, o Minato se prepara para soltar o poder completo. Enquanto isso, do lado de fora da casa, Kirin aparece de novo com um tipo de presentinho. Uma fruta que é muito famosa pelo cheiro carniceiro, que parece até arma biológica, e deixa o negócio ali toda feliz. Mas então Eiki e também Oryu começam a reclamar na hora, mandando ela tirar essa porcaria daqui. Kirin fica ofendida, porque aquilo é um tesouro, mas acaba indo embora mesmo assim, toda chateada. De volta ao treino, o rapaz finalmente libera um vento poderoso de verdade, fazendo até as árvores mais duras balançarem com a força. Só que o corpo dele não aguenta o tranco, e ele desmaia ali mesmo. Quando ele acorda, já está de volta em casa. E Yamagami explica que o corpo dele ainda não está forte o bastante para sustentar todo aquele poder. A partir daí, começa um treino constante. O garoto vai fortalecendo tanto a magia de vento quanto a própria resistência física. E com essa evolução, ele consegue criar uma nova placa para a mãe, agora com um reforço muito mais potente contra espíritos. Enquanto ele se prepara para enviar o presente, a cena corta para outro lado, onde o Harima encara mais um problema. Em uma floresta densa e coberta por uma energia pesada, ele recua, ao se deparar com um santuário cercado por um tipo de miasma sombrio extremamente sinistro. Com isso, rapaziada, a gente chega no final de mais um episódio, fi. Quer a continuação? Tá ligado, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.